Mesmo campeão de quase tudo, o Flamengo fará uma reformulação importante para a próxima temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais são os 9 jogadores que correm risco de não ficar. No Corinthians, cada vez mais forte a especulação de que Michael interessa. Tem bastidores, mercado, finanças e muito mais. O interesse do Corinthians em Michael do Flamengo é real. Vem aqui uma informação exclusiva, o Michael já comentou com outros jogadores do Fla que foi procurado por representantes do Timão. Michael vive uma situação bem esquisita no Flamengo. Ele não reclama da condição de reserva, mas tem jogado muito pouco. Nesse sábado, por exemplo, fez parte do time sub-20 do Flamengo, que se despediu do Campeonato Brasileiro, jogando os 90 minutos, temporada de apenas 29 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele ficou quase um mês sem entrar em campo. Foram 5 jogos seguidos, sendo relacionado sem sair do banco de reservas, até por isso o Felipe Luiz orientou o Michael a fazer parte desse confronto contra o Mirassol, que terminou empatado em 3-3. O contrato do Michael se encerra em dezembro de 2028 e ele ganha R$ 1,5 milhão por mês. Está avaliado em 4 milhões de euros. O Corinthians não pretende fazer investimentos altos, mas pode tentar convencer o Flamengo a um empréstimo do Michael, pagando parte ou 100% dos salários. Corinthians que fez alguns negócios recentes com o Flamengo. Só para completar sobre Michael e Corinthians. Nicola, para contratar o Michael, o Corinthians precisa resolver primeiro aquele transfer ban. Verdade. E o Timão já está se movimentando para isso. A tendência é que o presidente Osmar Stabile ele trabalhe para conseguir antecipação de receitas do contrato que ele tem com a LFU, via Campeonato Brasileiro, do contrato que ele tem com a Nike e da renovação da Esportes da Sorte, com a antecipação desse dinheiro em banco, perdendo uma taxa, ele vai ter pelo menos 85 milhões de reais para quitação desses transfer bans e contratação de atletas. O Michael é alguém que agrada ao Dorival Júnior e à diretoria. Resta saber se o acordo entre Corinthians e Flamengo sai do papel. Você, corintiano, gosta do Michael? Entende que ele seria um bom acréscimo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre uma barca gigante que pode acontecer no Flamengo, mesmo com o rubro-negro tendo vencido Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Dá para imaginar até 9 saídas nos próximos dias. 3 já são certas. O zagueiro Pablo, que tem contrato até 31 de dezembro, se acertou com o São Bernardo. Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. E Cleiton, zagueiro que não era muito utilizado, vai defender o Wolfsburg, da Alemanha. Matias Vinha não tem clima para ficar. Felipe Luiz nem sequer o relacionou para o Intercontinental de Clubes. Zagueiro da seleção uruguaia precisa sair para jogar sob o risco de não estar na próxima Copa do Mundo. Everton Cebolinha pediu para ser negociado. Ele procurou o Felipe Luiz e disse que entende que precisa jogar com mais frequência. Até por isso o negócio deve sair. Já havia contado para vocês que se ele ficar para o Flamengo em 2026, o Fly é obrigado a pagar R$ 1,5 milhão ao Benfica. Já Juninho interessa ao Bahia, é uma negociação que pode acontecer. Falei sobre o Michael, que não tem sido utilizado. Antes de jogar com o time sub-20, ficou 5 partidas sem sair do banco de reservas e interessa ao Corinthians. O De La Cruz é outro cara fora dos planos do Flamengo, alguém que custa R$ 1,5 milhão por mês, investimento pesadíssimo quando dá sua compra junto ao River Plate e com enormes problemas no joelho. Se houver uma proposta razoável, a tendência é que o negócio saia. Queria fechar essa lista lembrando de Alan, volante contratado por 8 milhões de euros junto ao Atlético Mineiro, mais um com salário acima de R$ 1 milhão por mês e que não tem tido um papel importante, de destaque. Se o Flamengo consegue negociá-lo, baixa sua folha e abre espaço para a chegada de outros atletas. Você, torcedor do Flamengo, gostaria da permanência de algum desses que eu citei? Acrescentaria outros jogadores nessa lista de prováveis saídas? Já usa o espaço para comentário e comente sobre o que quiser. E quais jogadores o Flamengo vai tentar para 26? Bom, para o gol, a prioridade é Gabriel Brazão, do Santos. O segundo nome é o Pedro Morisco, do Curitiba. Para a zaga, a prioridade é o Vitão, do Inter. O segundo nome é do Nino, do Zenit. O Flamengo também busca centroavante. São alguns nomes na pauta. Tati Castelhanos, Lucas Beltrán, o Dybala, enfim, mas não são nomes simples, não. Boa noite, Nicola. Há possibilidade de Lautaro, Aboubacar, Salah e Darwin Núñez no Flamengo? Vamos lá. Vou começar pelo Darwin Núñez, tá? O Darwin Núñez, de fato, tá querendo sair do Al Hilal. Não se adaptou, não tá legal, não ficou feliz, enfim.
O salário dele é de 335 milhões de reais. Quer ver, ó? 53 milhões de euros em 3 temporadas. Gente, deixa eu ver quanto tá o euro hoje. Vamos fazer, só para vocês entenderem como se alguém falar para vocês que o Darwin Núñez pode pintar no Flamengo, o cara tá te enganando. São 327 milhões de reais em 3 anos, 12, 24, 36. 327 dividido por 36. O cara ganha 9 milhões de reais por mês, tá? Esse é o salário do Darwin Núñez lá na Arábia Saudita. Então, Darwin Núñez a gente risca do mapa. O Salah, acho que não há nem a necessidade de responder. Abubakar tá louco para jogar no Brasil. Ele tem um representante na América do Sul e ele ligou pro cara, pô, me ajuda e tal. O Abubakar foi pro Azerbaijão. E nem foi para um time grande lá. Foi para um time de metade da tabela. E tá desesperado para vir. Mas o Flamengo não gostaria de ter o Abubakar. O Abubakar, certamente, hoje já não tem tamanho para jogar no Flamengo. Sobre o Lautaro, nunca se discutiu o nome do Lautaro. Quais são os atacantes que o Flamengo negocia e que ele tenta já há algum tempo? Tati Castellanos, Lucas Beltrán, Gabriel Jesus e Dybala, tá bom? Essas são possibilidades todas bem complicadas, até porque contratar centroavante é sempre muito mais caro. Já que o Cebolinha vai sair, há a possibilidade de John Arias chegar no Fla. Ô DG, deixa eu falar sobre uma relação grande de atletas que não devem ficar no Flamengo para 2026, tá? A lista pode alcançar até 9 atletas, uma das maiores reformulações recentes do Flamengo. Já são 3 baixas certas. Matheus Cunha, goleiro que vai para o Cruzeiro, assinou pré-contrato. Pablo, jogador que estava encostado desde fevereiro, deve jogar no São Bernardo. E Cleiton, zagueiro, cujo contrato também acabava em dezembro, ele assinou um pré-contrato com o Wolfsburg. Quarto atleta deve ser o Matias Vinha, que por opção do Felipe Luiz nem foi relacionado para o Intercontinental. Olha que desmoralização. O cara não ficou numa lista de 26 atletas, jogador de Copa do Mundo, de seleção uruguaia. O Cebolinha pediu para sair, ele deixou isso bem claro, inclusive depois do título conquistado do Campeonato Brasileiro. O Juninho interessa ao Bahia, e pode acontecer uma negociação agora que o Brasileirão terminou. Michael, já desde julho, o Flamengo procura um clube para o Michael. É um cara que custa 1,5 milhão de reais por mês e que não tem conseguido entregar. Só para vocês entenderem, o Michael foi deslocado para jogar com o Sub-20, a última rodada do Brasileiro. Ele vinha de 5 partidas em que ele nem ia para o banco de reservas. O De La Cruz é um caso muito específico de alguém contratado a peso de ouro, com enorme potencial, mas que tem restrições médicas que o impedem de ser competitivo, especialmente no calendário do futebol brasileiro, em que você joga 60, 70 vezes. Pintando proposta para recuperar parte do investimento, ele vai embora. Por último, o Alan, comprado do Atlético por 8 milhões de euros. Todos esses jogadores não fazem parte dos planos. Sobre John Arias, para responder a tua pergunta. O Arias interessa. O Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras monitoram de perto a situação do Arias. Mas não acredito que o Arias e que o Wolverhampton vão topar qualquer tipo de negociação na metade da temporada na Inglaterra. O Arias tinha o sonho de jogar lá. Demorou muito para conseguir, já parecia que nem conseguiria mais por conta do final da carreira. Essa chance apareceu, ele foi para o Wolverhampton e deu tudo errado. O time é o lanterna do campeonato inglês, são 2 pontos conquistados, e está bem distante até do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Quer ver? Ó? Premier League, classificação. Então, qual que é o natural? Que ele fique até o fim da temporada, tá? Que o Wolverhampton seja rebaixado e aí sim ele e o Wolverhampton vão tentar encontrar alternativas. Ele foi comprado por 17 milhões de euros. Imagino até que o Arias vá dar preferência a continuar na Europa. Se as propostas boas não aparecerem, ele pode voltar ao Brasil. O Wolverhampton tem em 14 jogos 2 pontos. Nenhuma vitória, 2 empates e 12 derrotas. Nessa segunda-feira, às 17 horas, o Wolverhampton recebe o Manchester United. E aí, só para vocês entenderem, o Burnley é o 19º com 8 pontos a mais do que o Wolverhampton, e o West Ham, que é o primeiro time no Z3, tem 11 pontos a mais. O Forest, primeiro time fora da lista dos rebaixados, se o campeonato acabasse hoje, tem 13 pontos de vantagem em relação ao Wolverhampton. Que mais? Nicola Michael vem para o Corinthians? Boa pergunta que o Mike Rocha faz. O Mike, eu estava conversando com uma pessoa lá do Flamengo, antes do embarque do time lá pro Catar, né? O Flamengo já tá lá e tal. E essa pessoa me garantiu que
o Michael, em contato, na conversa, na resenha com os outros jogadores, falou que o Corinthians tem a intenção de contratá-lo. O Michael não vai forçar a saída, ao contrário do Cebolinha. O Cebolinha está desesperado para ir embora. O Michael até acha que seria melhor sair, mas ele não vai forçar uma barra. O grande ponto é como é que o Corinthians vai comprar o Michael. O Corinthians precisaria desembolsar, sei lá, 4, 5 milhões de euros, precisaria assumir esse salário de R$1,5 milhão por mês, mas antes de tudo isso ainda precisaria resolver aqueles 85 milhões de reais de transfer ban. A tendência é que o Corinthians pegue no fim desse ano adiantamentos de recebíveis. O que significa isso? O Corinthians tem, por exemplo, dinheiro da LFU para receber no ano que vem, tem dinheiro da Nike, tem dinheiro da Esportes da Sorte. Aí ele vai a um banco, apresenta o montante que tem a receber dessas instituições e antecipa esse dinheiro com o banco. Óbvio que mediante uma taxa que faz com que ele perca 7, 8, 9, 10% em cada uma dessas operações. O Igor Silva, mas o Corinthians não paga mais de 6 milhões de reais para o Depay, porque o Flamengo não poderia pagar 10 milhões de reais. Vamos lá, Igor. O Igor está fazendo uma pergunta importante, porque nessa semana especularam que o Griezmann poderia ser contratado pelo Flamengo. O Griezmann ganha 6 milhões e 400 mil por mês. O Corinthians também, na teoria, tem muito menos capacidade de pagar do que o Flamengo. No caso do Griezmann, vai além dos 6 milhões e 400 mil por mês. Ele tem contrato até junho de 27 no Atlético de Madrid. E para um jogador como o Griezmann, que ainda tem mercado na Europa, vir ao Brasil não é algo muito inteligente, não é bacana. Você vem para o Brasil, não é que você está no momento de auge da carreira. O Memphis veio para cá porque não tinha mais nada, tá? Então é basicamente por isso. O Everton Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica. Ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado. E aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Rapaziada boa, ficamos aí com aquele giro de notícias do Mengão, né? Esta segunda-feira, né? Dia 8 de dezembro, o mês tá se acabando, hein, rapaziada? Estamos aí encerrando já 10 dias, aí faltando 23 dias para encerrar o mês. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais até o próximo vídeo.